Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo do anime. VTuber 伝説 As garotas estão vestindo roupas leves e Shua se pergunta quem pode ter feito isso. Haruhi havia sido esfaqueada nas costas. Shion fala que todas estão reunidas para jogar Desert Werewolf. Ela explica que nesse jogo elas são sobreviventes que precisam escapar do deserto. Shua pergunta como elas escapam. Shion fala que precisam achar geradores para ativar o rádio em algum lugar do deserto para pedir ajuda. Mas elas têm que tomar cuidado, pois há 2 traidores que irão impedi-los de escapar. Sei adiciona que os traidores não são os únicos perigos. O deserto irá drenar sua sede e vida caso fique do lado de fora. E ele está cheio de criaturas selvagens e venenosas. Se sua hidratação zerar, sua vida começa a diminuir rapidamente. E se sua vida chegar a zero, você morre. Shua diz que parece um modo impossível. Shion fala que todos os sobreviventes ganham uma faca de sobrevivência, que pode ser usado para lutar contra animais selvagens e traidores. Sei aponta que traidores também têm uma faca. Shion continua. É possível coletar água, veneno e outros itens de plantas e animais do deserto. Se os sobreviventes completarem a missão e escaparem no tempo, eles ganham. Mas se ficarem sem tempo ou todos durante a partida, os traidores ganham. Sei fala que dentro da cabana serve como base para os sobreviventes. Nenhum animal o atacará e você não perderá a hidratação ou vida. Então é um ótimo lugar para discutir estratégias. Shua pergunta o que é a caixa do lado da entrada. Sei explica que é uma urna. Se a maioria dos jogadores votarem em alguém como traidor, ela é expulsa. Shion aconselha os traidores a evitarem de agir de forma suspeita. Shion fala que irão começar o primeiro round. E Sei comenta que elas não podem ler o chat. O jogo começa. Shion fala dos geradores. Haruhi e Hikari se afastam do grupo para procurá-los. Shion avisa que se elas se afastarem muito, não conseguirão usar o chat de voz. Shua sugere verificar os arredores. Shion fala que ela e Sei ficarão na cabana criando itens. O grupo Alice, Kairo e Shua estão andando e Kairo fala que está com sede. Alice se lembra que leu algo em um livro sobre sobrevivência de como coletar água. Shua pergunta o método. Alice pede para ela mijar nela. Shua fica surpresa e envergonhada. Alice explica que, se cavar um buraco, mijar nele e cobrir com um plástico, dá para coletar água que condensar. Shua se recusa a beber água gerada dessa forma. Kairo diz que prefere molhar sua garganta com os peitos de sua mãe. Alice pede para Shua mijar nela e Kairo pede para chupar seus peitos. Shua nega berrando. Shua fala que eles podem conseguir água das plantas. Hikari vem correndo na direção delas e fica repetindo Haruhi Senpai. Quando ela se reúne com o resto, Haruhi estava morta. Shion diz que é melhor delas trabalharem em grupo. Shua fica surpresa que Haruhi tenha sido a primeira, ou talvez tenha sido intencional. Alice diz que irá proteger a virtude de Shua, e se alguém planejar roubá-la, ela irá roubar o primeiro. Shua diz que eles têm outro tipo de lobo em pele de cordeiro. Hikari sugere formarem times. Kairo, Nekoma e Eirai são atacados por lobos. Nekoma hesita em atacá-los por causa de Eirai, mas Eirai avança contra os lobos e os derrota. Nekoma achava que ela era diretora de zoológico. Eirai diz que é na vida real, mas eles estão em um jogo. Nekoma fala que ela podia ao menos hesitar. Eirai repete que ali é um jogo. Kairo e Nekoma concordam. Eirai completa dizendo que, mesmo uma diretora, pegaria em armas para proteger seus preciosos companheiros. As garotas a chamam de chefe Eirai e ela reclama que é diretora e é acertada por algo. Kairo se lembra que Shion avisou sobre animais venenosos e como derrota o escorpião. Kairo fala que o veneno a paralisou. Eirai pede para elas não se preocuparem com ela, pois elas também ficarão em perigo. Nekoma fala que irá ficar com Eirai e pede para Kairo ir buscar um antídoto. Nekoma diz que confia nelas e pede para elas confiarem nela. Kairo se levanta e vai buscar um antídoto. E Eirai diz que ela pode ser a traidora. Nekoma lembra Eirai que ela disse que elas são suas companheiras, que ela se sente da mesma forma. Shua narra que elas trabalharam juntas para sobreviverem no deserto, mas que novas vítimas apareceram. Nekoma e Kairo. Eirai fala que elas estavam trabalhando juntas para reparar o gerador. Sei pergunta se elas eram do mesmo grupo, por que ela ainda está viva? Eirai se defende dizendo que saiu para buscar água enquanto elas arrumavam o gerador. Ela jura que não é a traidora e que fará o assassino pagar. Shua fala que brigar ali é o que os traidores querem. Eirai pede para alguém ir com ela para provar sua inocência. Mashiro se candidata. Shua pergunta se está tudo bem. Mashiro fala que se algo acontecer com ela, Eirai é a culpada. Elas voltam para a cabana e Hikari expressa sua preocupação com Mashiro. Shua diz que se algo acontecer com Mashiro, elas devem usar a outra regra do jogo, a votação.
Um grito por socorro. Mashiro vem correndo na direção delas pedindo socorro. Elas notam que Mashiro está sendo perseguida pela Eirai e Hikari sugere entrarem na cabana. Dentro da cabana, elas explicam a situação para Shion e Sei. Shua conforta Mashiro e ele se baba de inveja. Shion fala que não é hora para brincadeiras e impede Sei de se juntar a elas. Elas começam a votação. Eirai chega à cabana ameaçando que irá matar alguém, mas é banida pela votação. Hikari questiona se elas podem considerar um traidor a menos. As vítimas seguintes foram Shion e Sei. Shua observa que foram 2 sobreviventes ao mesmo tempo e se pergunta se ainda há 2 traidores. Shua pergunta quem atacou Hareru e Mashiro fala que Hikari é quem achou o corpo primeiro. Hikari se defende dizendo que ela já estava morta quando ela a achou. Mashiro pergunta se alguém pode testemunhar. Hikari não consegue responder. Alice fala que estava focada nas costas da Aoyuki desde o começo. Shua pergunta se ela disse alguma coisa. Hikari diz que pode não ter ninguém para testemunhar, mas ela definitivamente não é assassina e pergunta se a Shami acredita nela. Shami fica surpresa por ter sido chamada e Hikari fica confusa. As outras ficam confusas e olham para a Shami. Shami pergunta quanto tempo ela pode vê-la. Hikari responde que desde o início e que estava preocupada com ela por ela estar no meio de uma multidão. Shua fala surpresa que é a primeira vez que Shami fala naquele dia. Mashiro pergunta se alguém sabe o que ela tem feito até agora. As garotas começam a pensar. Shua percebe que ela quase não notou que Shami estava com elas. Shami explica que prefere evitar a interação com pessoas que ela mal conhece, então começa a apagar a sua presença em grupos grandes. Shua e Mashiro encurralam Shami perguntando onde ela estava desde o começo do jogo, causando a morte dela. O silêncio domina o local. Mashiro chama por Shua e fala que ficou com medo após lembrar de Eirai seguindo-a com a faca e se encosta nela. Mashiro olha para Shua com olhos marejados. Shua diz que irá protegê-la. Mashiro abraça Shua, que fica envergonhada e feliz. Alice se aproxima delas e fala que é melhor elas pararem de brincar e terminar a missão. Hikari diz que faltam 5 minutos. Mashiro diz que se elas irem juntas, ficarão sem tempo e sugere se separarem em 2 duplas para achar o rádio. Todas concordam. Mashiro e Shua vão até uma cabana mais para o norte. Shua fala que se elas separarem o rádio, elas podem escapar. Mashiro lembra Shua que a barra de hidratação dela está abaixo e oferece o resto de sua água. Shua bebe a água e se sente revitalizada. Mashiro fala que finalmente elas estão a sós. Shua foi nada. Mashiro fica feliz por ter pego aquela garrafa para a ocasião. Shua pergunta se ela é a traidora. Mashiro sorri. Shua questiona se foi ela quem pegou a Hareru. Ela fala que trabalhou com Shami para fazer isso rápido, que tinha que se livrar das problemáticas primeiro. Shua pergunta se ela atacou Nekomi e Kaeru. Mashiro diz que esperou até elas se separarem para atacá-las. Ela também se revelou como traidora para Eirai, e como esperado, ela quis vingança. Ela tinha certeza que para os outros parecia que ela estava sendo atacada pelo traidor, mas era Eirai tentando pegar Mashiro, a traidora, e tiraram Eirai usando a votação. Shua fala que Mashiro trabalhou com ela para expulsar a Shami. Mashiro revela que sabia a habilidade da Shami há algum tempo. Uma vez ela estava streamando um jogo de esconde-esconde, e ela conseguiu terminar ele facilmente sem ser notada. Foi quando ela percebeu que sua habilidade seria extremamente útil em jogos competitivos, mas ficou surpresa que Hikari conseguiu vê-la, que ela está feliz por ter evitado de ser apontada como suspeita, e que ela conseguiu lurar Shua para um time com ela. Shua grita que caiu direitinho na armadilha dela, e se chama de idiota. Mashiro fala que fez tudo isso para esse momento, que ela decidiu matá-la com suas próprias mãos. Mashiro estica a mão em direção a Shua. Alice entra pela janela gritando o nome da Aoyuki. Ela pergunta o que Mashiro está fazendo com sua Aoyuki e ataca Mashiro. Mashiro morre e fala que foi derrotada. Alice pergunta se Shua está bem. Ela responde que sim e pergunta por que ela está ali e se ela percebeu que Mashiro era traidora. Alice fala que quando Shua sugeriu se separarem em dupla, Mashiro estava olhando para ela e projetando a mesma aura que ela projeta quando tem pensamentos por Shua. Ela fingiu concordar com o plano, mas ao invés disso a seguiu. Shua diz que isso é nojento, um plano arriscado, e não acredita que Hikari concordou com isso. Alice diz que, quando contou o quão preocupado ela estava, Hikari brilhava enquanto falava para deixar o resto para ela. Shua agradece, mas para no meio. Alice havia se aproximado dela. Alice diz que ela a salvou, então é claro que ela permitiria esse tanto, e estica sua mão em direção à bunda da Shua, com uma cara de muita excitação. Shua não acredita na sua situação. Mashiro estava atrás de sua vida e Alice de sua bunda. Ela narra que realmente os lobos não são os únicos predadores, e os sobreviventes vencem. Sei e Shion ficam impressionados com a performance da Mashiro. Kaeru fala que a estratégia de última hora da Alice e Hikari foi espetacular.
Nekoma comenta que adorou a batalha final. Hirai se sente patética por não só não conseguir realizar a vingança, como por ter dançado na palma da mão dos vilões. Shua diz ter adorado a Mashiro psicopata Yandere. Haruo se encosta em sua cadeira, feliz. Em um bar, funcionários da Live On estavam comemorando o sucesso da Mega Collab. A gerente Suzuki cumprimenta Haruo. Ela sugere uma performance ao vivo. Haruo brinca dizendo que faz isso toda semana. A gerente diz que estava falando de um concerto em um local com muita gente, mas sabe que ela irá recusar como sempre. Haruo aceita fazer o show e as pessoas ao redor ficam surpresas, mas ela tem uma condição. E esse foi o episódio 10.